Tem água. Pai, nós te agradecemos por mais uma vez o Senhor está ministrando o coração de Alex para poder repartir com os seus irmãos. E como somos gratos ao Senhor pela vida dele. Pedimos que a tua palavra ela possa penetrar em nosso coração e gerar vida, e continuar gerando vida. Nós abençoamos a vida dele, que ele seja esse instrumento de ensino e fortalecimento com o ensino da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Deus está falando com você? Eu já fui extremamente abençoado hoje. E eu tenho certeza que você também. Eu tenho uma palavra para compartilhar que ela é extensa, complexa e muito importante. Está relacionada com tudo aquilo que a gente viu hoje aqui. Um pouco relacionado com o que o Soraya falou, um pouco relacionado com o que o William falou, sobre fazer a coisa certa e ser aceito por Deus. A minha sugestão é que você anote, se possível, porque a palavra é extensa e você precisa chegar em casa e rever essa palavra, item por item, versículo por versículo. Para os jovens, adolescentes, fica a mesma missão. Já não é mais uma sugestão, tá? Vocês vão anotar e vocês vão ter um segundo momento com Jana, com Cecília. Eles vão marcar com vocês para que vocês possam detalhar essa palavra, colocar dúvidas, colocar pontos que vocês viram e que não foi abordado aqui, tá? Antes de Espírito Santo, nós reconhecemos que é o Senhor que traz edificação, é o Senhor que transforma o nosso coração, é o Senhor que revela a pessoa de Jesus, e nós oramos nesse momento. Primeiro eu oro para que eu não te atrapalhe, Senhor, e oro por aquele que vai ouvir essa palavra, que não endureça o seu coração, mas que receba essa palavra de bom grado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. A palavra que eu quero compartilhar hoje com vocês está relacionada com a missão da igreja. Se eu tivesse que colocar um tema na palavra, o tema seria esse: a missão da igreja. Só que antes de falar sobre essa palavra, eu preciso relembrar um pouco daquilo que nós vimos na última vez que eu estive aqui. E preciso falar sobre o Evangelho do Reino de Deus, de forma muito rápida e sucinta, tá? Porque não tem como compreender a missão da igreja se você não relembra sobre o Evangelho do Reino de Deus. Mas antes de falar sobre o Evangelho do Reino de Deus, eu quero relembrar tópicos que nós vimos no nosso último encontro aqui. A última vez que eu estive aqui, eu falei sobre entender o nosso adversário. Nós sabemos que a igreja, e não só a igreja, mas o ser humano, tem um grande adversário, e esse adversário é o diabo. Nós falamos sobre isso. Eu também disse que o diabo ele tem uma estratégia, um modo de operar.
ele semeou dúvida no coração do ser humano. Essa dúvida evoluiu, virou desconfiança. Essa desconfiança evoluiu e virou rebelião. E o que é a rebelião? A rebelião é o momento que o homem rompeu o seu relacionamento com Deus. Em outras palavras, morte espiritual. O ser humano que ouvia Deus, que falava com Deus, que andava com Deus, Deus agora se tornou um ser distante. E ficou tão distante que na nossa geração tem gente que duvida se Deus existe ou não. Isso se chama morte espiritual. O homem, quando se rebelou, o ser humano, quando se rebelou, ele também quebrou outras coisas. Ele era submisso a Deus e passou a ser insubmisso. Ele era obediente a Deus, passou a ser desobediente. Ele tinha Deus como Senhor da sua vida e ele passou a ser o Senhor da sua própria vida. Ele falou para Deus: eu vou fazer do meu jeito. Não me interessa o que você pensa, não me interessa o que você acha que é certo, eu vou fazer do meu jeito. A gente disse isso para Deus. E quando o ser humano disse isso para Deus, ele se tornou inimigo de Deus. O seu relacionamento com Deus não só foi rompido, mas ele deixou de ser amigo de Deus, filho de Deus, se tornou inimigo. E ao se tornar inimigo, ele passou a abrir uma porta para sofrer a influência do diabo. Não vimos isso? E ao ter essa porta aberta, ele saiu do reino de Deus e foi enviado para o império das trevas. Tudo isso nós vimos no nosso último bate-papo. Eu vou passar agora para o segundo ponto, que é falar de forma resumida sobre o evangelho do reino de Deus. Para os adolescentes, eu vou pedir que vocês tenham uma atenção especial nesses versículos. Por quê? Porque esses versículos, eles resumem todo o Novo Testamento. Esses versículos, eles resumem toda a mensagem de Jesus. Tudo aquilo que Jesus veio ensinar, você pode resumir em alguns poucos versículos, tá? E o entendimento desses versículos é crucial para que você entenda o seu papel na missão. Qual é a missão da igreja? Para que você possa entender isso, primeiro você tem que relembrar sobre o evangelho do reino de Deus. O primeiro versículo que eu quero ler com vocês está lá em Colossenses, capítulo 1, o 13º versículo. Talvez a leitura que eu faço aqui esteja um pouco divergente do que você está lendo aqui, porque são versões distintas, mas a essência é a mesma. Colossenses capítulo 1, o 13º versículo. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas. Por que o ser humano foi para o império das trevas? Porque ele se rebelou contra Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que Jesus quer fazer com o ser humano? Tirar o ser humano da posição de rebelião, sob a influência do diabo, e essa posição é lá no império das trevas, transportar ele para o reino de Jesus, para o reino dele. Tá? O que levou o ser humano para o império das trevas? Rebelião, desobediência, independência, insubmissão. Eu sou o Senhor da minha vida, não me interessa o que Deus pensa, eu vou mandar na minha vida. Então, a essência desse versículo é: Deus nos tira do império das trevas. Eu quero ler mais um versículo relacionado à mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Está lá na primeira carta de Pedro, a primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Eu quero ler o verso 17 até o verso 19. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 17. O verso 17 não é o mais importante, mas eu quero ressaltar algumas informações aqui. Ele diz assim, ó: Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga
segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. É interessante, porque Deus não só nos tira do império das trevas, que nós estávamos na posição de inimigos de Deus, não só nos leva para o reino dele, mas nos adota. Ele se apresenta como pai. E isso fala do tipo de relacionamento que ele quer ter com a gente, um relacionamento íntimo, profundo. E não só esse tópico, mas também o finalzinho do versículo diz assim, ó: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que significa portai-vos com temor? Se comportar com temor. Porque quando eu entendo de onde eu saí, quando eu entendo qual era a minha posição inicial, quando eu entendo que eu fui resgatado, eu valorizo esse resgate. Eu não trato a minha vida cristã de qualquer jeito. Eu respeito aquilo que foi feito pelo Senhor Jesus. Eu não desprezo, eu não menosprezo, mas eu atento nas palavras dele, porque eu saí do império das trevas. Mas o que é importante para mim está a partir do versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Quando Jesus nos tira do império das trevas, ele pagou um preço para nos resgatar. E esse preço foi o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Aquele ser humano que estava no império das trevas merecia morrer. Mas Jesus resolveu morrer em nosso lugar. Ele pagou o preço da nossa rebelião. Ele pagou o preço da nossa libertação. E não foi com ouro, não foi com prata, foi com sangue. Então, o aspecto importante desse versículo é: nós fomos comprados. Eu estava no império das trevas e fui comprado. Eu quero ler mais um texto que fala sobre o Evangelho do Reino. Está lá em Romanos, o verso 14, capítulo 14, o verso 9. Romanos, capítulo 14, o verso 9. Diz assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Alguém pode falar assim: mas peraí, Jesus não morreu para ser o Salvador? Não, ele morreu para ser Senhor. Por que ele morreu para ser Senhor? O que levou o ser humano para o império das trevas? A rebelião. E quando o homem se rebelou contra Deus, o homem disse: eu não quero mais estar debaixo do teu governo. Eu vou ser o Senhor da minha vida. Então, se eu quero resgatar o meu relacionamento com Deus, eu preciso novamente reconhecê-lo como Senhor. Jesus só pode ser o Salvador se primeiro ele for Senhor. E eu quero ler mais um versículo que fala sobre isso. Esse é o evangelho que a gente anuncia para o mundo. É o evangelho que resgata o ser humano do império das trevas. Hebreus, capítulo 5, verso 8. Hebreus, capítulo 5, verso 8. Diz assim: embora sendo filho, está falando de quem aqui? Está falando de Jesus. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Até Jesus, quando esteve entre nós como homem, ele andou em obediência. Olha o versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus só pode ser Salvador se a obediência volta a reinar na minha vida.
Porque o que me afastou de Deus foi a desobediência, foi a insubmissão, foi a rebelião. Então, para que Ele seja o nosso Salvador, primeiro eu preciso obedecer, ou seja, reconhecê-lo como Senhor. Se Ele não for o Senhor da minha vida, não tem salvação. A salvação, ela está conectada com o sentimento de restauração. Eu era desobediente, passo a ser obediente. Eu era insubmisso, passo a ser submisso. Eu era o Senhor da minha vida, agora Jesus é o Senhor da minha vida. Eu quero ler mais um versículo que está lá em Romanos. Romanos 6, a partir do verso 16. Todos esses versículos que eu estou lendo, eles resumem a pregação do Evangelho. O Evangelho que se anuncia ao mundo é esse. Romanos 6, verso 16. Diz assim: não sabeis, Paulo está falando aos irmãos lá em Roma, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos, servo aqui é escravo, tá? É o escravo que não tem a possibilidade, a prerrogativa de dizer não. O escravo não diz não para o Senhor. O escravo diz o quê? Sim. Vou ler novamente. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos, como escravos, para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Seja do pecado, ou seja, a rebelião, o pecado é a rebelião, para a morte. Qual é a consequência do pecado? A morte. Ou da obediência para a justiça. Esse versículo 16, ele fala que não tem zona neutra. Ou você obedece à rebelião, ao pecado, e a consequência disso é a morte, ou você obedece à justiça de Deus, e a consequência disso é vida. Mas o que é mais importante para mim está nos versículos subsequentes. Verso 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Estávamos no império das trevas, ouvimos o evangelho do reino, que é a doutrina, essa doutrina aqui significa o evangelho anunciado. Isso me libertou do império das trevas, mas me fez escravo da justiça. Nós temos uma relação com Deus de paternidade? Temos. Mas não podemos perder de vista que precisamos obedecer. O escravo não tem a possibilidade de dizer não. O escravo só diz o que para o seu senhor? Sim. Se Jesus se tornou Senhor para promover a nossa salvação, Ele se apresenta como Pai, mas eu não posso perder de perspectiva que eu sou servo da justiça. E eu estou falando tudo isso para quê? Você deve estar se perguntando, onde está a missão? Por que eu falei sobre tantos versículos se o objetivo aqui é falar da missão? Esse último versículo, ele fala, esse último texto que eu vou ler aqui, ele fala da missão. Então vamos lá. É a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 15. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 15. Antes de ler esse texto, só fazer um resumo aqui. Colossenses falava sobre no Império das Trevas. A primeira carta de Pedro lá, o texto que eu citei, falava sobre ser comprado. Romanos 14 diz que Jesus fez Senhor. Depois nós vimos em Hebreus que precisamos obedecer ao nosso Senhor. Por que precisamos obedecer? Porque somos servos. Só tem servo aqui? Então eu vou dizer para você qual é a sua missão. Verso 15 diz assim: e ele morreu por todos. Quem morreu por todos? E não só morreu, mas se fez Senhor.
E não só te dá a salvação, mas também te dá uma missão. Não existe salvação desconectada de missão. Se você se sente salvo, você tem que saber qual é a sua missão, qual é a sua participação no corpo, qual é a sua contribuição no corpo. Não existe uma igreja de espectadores, não existe uma igreja de ouvintes, existe uma igreja de trabalhadores. E aí ele diz, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então hoje o Senhor está nos despertando para a nossa missão. Nós precisamos ter esse sentimento muito claro diante dos nossos olhos. Senão a gente pode ter uma igreja de pessoas que são espiritualmente infantis. O que é uma igreja de pessoas infantis? Uma igreja onde as pessoas não sabem a sua missão, ou acham que não tem missão nenhuma, ou acham que estão aqui na posição de mero espectadores. Deus nos salvou e nos enviou para levar essa salvação para todos aqueles que estão no império das trevas, porque eles precisam ser salvos. A partir do verso 18, mesmo texto, eu vou pular alguns versículos, eu vou ler o 18. Isso que Paulo fala dele vale também para a igreja. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o quê? Ministério é serviço. Serviço da reconciliação. Reconciliar quem? Quem está onde? Nas trevas. Deus resolveu contar conosco. Ele poderia ter enviado anjos, mas ele enviou a igreja. Se somos salvos, e para ser salvo eu preciso reconhecer que Jesus é Senhor. E se eu reconheço que ele é Senhor, também entendo que apesar de ser filho, também sou servo. E o servo que não tem o direito de dizer não. Eu preciso ir, porque ele me deu uma missão muito importante, o ministério da reconciliação. Verso seguinte, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Verso 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Você já percebeu a força desse texto? Ele está dizendo, você é a boca de Deus aqui na terra. Deus resolveu se comunicar com as pessoas por meio de você. Você não tem o direito de dizer não. Se você diz não ao seu Senhor, eu tenho dúvidas que você foi resgatado do império, porque a essência do império das trevas é rebelião, desobediência, opção, independência. Eu sou o Senhor da minha vida, eu faço do jeito que eu quero. E para sair desse império das trevas, eu preciso mudar a chave. A desobediência vira obediência. A insubmissão vira... Então não é só por sua causa, é por causa de todos aqueles que Deus escolheu e enviou você para levar a palavra de salvação. E essa palavra de salvação te coloca na posição de embaixador. Nós sabemos que o embaixador representa uma nação diante da outra nação. E nós somos embaixadores do reino de Deus, estamos indo no império anunciando o quê? Qualquer evangelho? O evangelho do reino de Deus, dizendo a mesma coisa que Jesus diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Essa é a mensagem simples, pura e poderosa do evangelho. Quando você entende toda essa mensagem, você entende a missão. E a missão não tem opção de dizer sim ou não. Se você entendeu o evangelho do reino, só tem uma única mensagem. Sim. Sim. O verso 20 termina assim: em nome de Cristo, pois rogamos
que vos reconcilieis com Deus. Essa é a mensagem que o embaixador do reino diz àquele que está no império: se reconcilie com Deus. Porque você rompeu o relacionamento com Deus. Você se tornou inimigo de Deus, colocou uma parede entre você e Deus. Então, essa é a nossa missão. Já disse antes e repito, não tem salvação desconectada de missão. Se você entende a salvação, você tem que saber que a missão faz parte. A igreja não é uma igreja de espectadores, nem de críticos de reunião. Nós vivemos um período que às vezes a reunião é construída para entreter. É a música certa, é a iluminação certa, é a palavra certa que toca no coração. Isso não é igreja. A igreja é aquela que desperta a verdadeira vocação. Qual é a vocação de cada cristão que foi salvo? Ser embaixador de Cristo para levar as pessoas à salvação. E no império das trevas e falar, reconciliei. Vocês precisam se reconciliar com Cristo. Reconciliei-vos com Cristo. Se algumas pessoas podem deixar de fazer isso por pelo menos dois motivos. Incompreensão, nunca ouviu isso. Então, incompreensão. Hoje a gente já não tem mais essa desculpa, porque nós estamos falando claramente qual é a nossa missão e que essa missão está conectada com a salvação. Ou desobediência. Não faço porque não quero. Se eu não faço porque não quero, será que realmente eu fui retirado do império das trevas? Ou a essência do império das trevas continua no meu coração? A gente precisa reavaliar isso. E a nossa missão independe dos nossos sentimentos. Porque tem aquele dia que você está sem vontade de fazer coisas. Mas o Senhor te envia porque aquele mal-estar que está sobre você naquele dia é menor do que a salvação de uma pessoa que tem do inferno. Então, a gente, quando coloca essas coisas na balança, sob perspectiva, a gente vai colocar assim, hoje eu não estou a fim de fazer. Mas aí tem aquela parábola dos dois filhos, né? Teve aquele filho que o Senhor mandou fazer, ele disse que ia fazer e não fez. E teve aquele outro filho que falou, não vou fazer, depois se arrependeu, foi lá e fez. Então, a gente, naquele dia que a gente está com o coração mais duro, a gente precisa chegar em determinado momento e falar, não, eu tenho que fazer. Ir lá e fazer. Eu quero ler um texto que é básico para falar sobre a missão, que é Mateus 28. Só que, infelizmente, algumas pessoas, quando falam de Mateus 28, elas pulam um versículo mais importante. Quando elas vão ler sobre a missão, normalmente começa a ler a partir do verso 19, né? Mas não é o mais importante o 19. O mais importante é o 18, que diz assim, Jesus, Mateus 28, verso 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele está dizendo, de forma resumida aqui, você estava no império das trevas, eu te comprei, eu te libertei e eu me tornei senhor da sua vida. E você agora precisa obedecer. Você é servo da justiça. E eu agora estou te enviando para que você possa levar essa palavra de salvação para aqueles que estão no império das trevas. O mais importante é o 18, porque o 18 resume o porquê da missão. Porque se você não sabe qual é o porquê da missão, você pode dizer o seguinte, beleza, eu tenho uma missão. Pô, mas eu estou fazendo uma coisa importante, eu estou terminando a faculdade, pode ser daqui a 5 anos? Aí eu dou a ajudinha. Eu vou contar uma história, é um grande amigo, por isso que eu vou contar, mas sem citar o nome, obviamente. A gente andava, desde a minha conversão, a gente andava junto e orava e não sei o quê. Aí ele falou assim, irmão, eu vou, quando me aposentar, eu vou chegar no altar, vou dobrar o meu joelho e vou dizer, Senhor, usa-me. Aí eu brincava com ele, aí o Senhor vai bater nas suas costas e falar assim, pode morrer em paz.
Você vai prestar o seu serviço na aposentadoria? Você está relegando o chamado de Deus para o menor do seu tempo? A pior qualidade desse tempo que você tem é isso que você vai oferecer a Deus? Não. A gente precisa oferecer a Deus o melhor. Nós podemos ter todas as nossas profissões. Vendedores, professores, advogados, engenheiros, pessoas da administração pública. Pode ser qualquer profissão. Mas você tem que saber qual é a sua missão. E a sua missão, ela precisa ter na sua vida. Se você coloca a missão no último cantinho, você não entendeu a mensagem do Evangelho, do Reino de Deus. E eu quero ler aqui os versos seguintes. Depois que Jesus disse que tem toda a autoridade, aí sim, Ele é o Senhor, Ele libertou do império das trevas, aí Ele pode dar a missão. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu quero detalhar essa questão de submissão. Eu quero ler Mateus 25. Mateus 25. A partir do verso 14, é a parábola dos talentos. Parábola é uma forma didática de você trazer algum ensino, tá? E talento aqui não é um dom que a pessoa tem. Ah, tem um talento para cantar, eu tenho um talento para... Não, talento aqui é dinheiro. E não é um valor pequeno, é uma pequena fortuna. Um talento corresponde a 20 anos de trabalho de um operário, tá? Então, quando a gente estiver lendo aqui essa parábola, que você tenha isso em mente. A Jesus está ensinando aos seus discípulos, verso 14. Por que será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos, ou seja, os escravos, e lhes confiou os seus bens. Bens aqui fala de recurso para desenvolver alguma missão, tá? Nesse caso, é um recurso financeiro, está falando de talentos. Aí o verso 15, a um deu 5 talentos. Espera aí, se um talento corresponde a 20 anos de trabalho de um operário, 5 talentos são 100 anos de trabalho de um operário. Então é uma pequena fortuna aqui. Então a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Agora essa parte que eu vou ler é muito importante. A cada um segundo a sua própria capacidade. Quando o Senhor distribuiu os seus recursos, Ele sabe avaliar muito bem quem pode fazer o quê. E Ele vai dar a cada um segundo a sua própria capacidade. E já vou te dizer, não existe ninguém incapaz. Não existe ninguém incapaz. Então a gente nunca pode se omitir de fazer a obra dizendo, eu não sou capaz. E ele continua a dizer, então partiu, ou seja, o Senhor partiu para uma terra distante. O que recebera 5 talentos, saiu, o que está escrito aí? Imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Esse imediatamente diz o quê? Ele sabe qual é o seu papel, ele se colocou na posição de servo, ele sabe quem é o seu Senhor e resolveu obedecer prontamente, imediatamente. No verso seguinte diz assim, do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Esse servo que recebeu um só, ele era incapaz de trabalhar, de administrar esse recurso? Não. Então, na verdade, ele escolheu desobedecer. Ele, de forma consciente, escolheu não obedecer à ordenança do seu senhor. O verso seguinte diz assim,
Verso 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Um dia, o Senhor voltará e nós teremos que prestar contas para ele. Isso a Bíblia chama de tribunal de Cristo. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios, tá? Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, ou seja, 10 talentos no total, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Eu não vou detalhar isso aqui, mas eu quero que você medite. Foste fiel no pouco. A gente está falando de 200 anos de salário de um operário. Aplique isso na igreja. Não estou falando de dinheiro não, tá? Aplique isso na igreja. Mas não vou detalhar isso aqui não. Entra no gozo do teu Senhor. Verso 22. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Verso 24. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Esse servo, ele tinha condições de administrar aquele recurso, ele tinha o recurso, ele tinha a informação de que o senhor dele era o senhor que iria cobrar a prestação de contas, mas ele conscientemente resolveu desobedecer. Será que esse servo realmente merece ser enquadrado como servo? Porque o servo diz o que para o seu senhor? Sim. Aí o verso seguinte: respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. É interessante esse texto aqui, porque o servo que recebeu 1 talento apresentou uma dificuldade para o seu senhor. Não consegui. E o Senhor deu uma resposta simples para ele. Por que você não pegou o dinheiro e colocou lá na mão dos banqueiros? Será que a gente tem coisas que nós achamos que são complexas e que impedem a nossa participação efetiva na missão? Será que a gente fica apresentando desculpas complexas para o Senhor? Complexas sobre o nosso ponto de vista? O Senhor sempre nos dá respostas simples. Simples. A gente precisa avaliar isso. Tudo aquilo que a gente coloca numa proporção que diante dos nossos olhos é intransponível, que diante dos nossos olhos é um grande obstáculo, se a gente for realmente conversar com o Senhor sobre isso, Ele vai nos dar sempre uma resposta simples. E a resposta sempre vai ser na mesma direção. Eu te dei uma missão. Eu te dei uma missão. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão indo para o inferno. Então, a missão precisa ser cumprida. E por fim, ele diz lá: porque a todo o que se tem, verso 29, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse versículo aqui, a gente fala: poxa, o Senhor foi cruel ali, né? Pegou, tudo bem, o servo não obedeceu, mas qual é a essência disso aqui? Eu preciso relembrar do Evangelho do Reino de Deus. Onde nós estávamos? No Império das Trevas. Qual é a essência do Império das Trevas? Eu faço o que eu quero. Eu não obedeço. Eu sou isso. Eu sou o Senhor da minha própria vida. Então, se eu
acho que saí do império das trevas e continuo com o mesmo comportamento, será que eu saí do império das trevas? Será que a salvação de fato me alcançou? Será que eu estou realmente dizendo sim à obra feita por Cristo na cruz do Calvário? Ou apenas estou maculando ainda mais aquela obra? Porque se eu não valorizo, se eu não respeito, se eu desprezo, se eu trato como algo vulgar, algo que não é belo, que não é esplendoroso, que não é grandioso, eu estou desprezando a obra de Cristo. Então o Senhor nos diz hoje, isso não é punição, é consequência. Porque a minha essência não foi transformada. Eu posso sair do império das trevas, achar que saí, estar aqui andando no reino, mas no fundo, eu só me tornei uma pessoa religiosa. Eu continuo com o pé no império das trevas, mas com a linguagem de pessoa religiosa. Olha como uma pessoa religiosa. Fala como uma pessoa religiosa. Se comporta aparentemente como uma pessoa religiosa. Mas nos bastidores, quem eu sou nos bastidores? Alguém que está no império das trevas. E para isso a condenação é certa. Porque está desprezando, talvez até mais, do que aquele que nunca ouviu a mensagem do Evangelho. Por que está desprezando até mais? Porque teve certa informação, está desprezando aquilo. Então nós vamos viver nos últimos dias uma igreja apóstata. Uma igreja que vai falar de Jesus, que vai cantar Jesus, que vai anunciar Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus vai estar do lado de fora, batendo na porta para poder entrar. Então, uma igreja que Jesus está do lado de fora, não é a igreja de Cristo. Não é a igreja onde as pessoas foram resgatadas do império das trevas. É uma igreja que está com o pé no império das trevas e tem uma vida religiosa. E isso não pode nos alcançar. Para isso, a gente precisa ter os nossos olhos sempre atentos à verdadeira mensagem do Evangelho, do Reino de Deus. Eu quero continuar lendo lá em João. Eu disse para vocês que a mensagem era densa e com muitos versículos. Evangelho de João, capítulo 15, verso 14. Evangelho de João, capítulo 15, verso 14. Diz assim: Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Eu preciso obedecer. Sabe o que Soraya falou sobre a correntinha de ouro? Está aqui, ó. Está em um desses versículos que eu vou ler aqui agora. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. E por que ele está dando a conhecer aos discípulos? Para que eles possam ensinar a outros. Olha o verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Nós somos preciosos, porque o Senhor, antes de nascermos, olhou para nós e nos escolheu. A preciosidade em nós não está naquilo que somos ou nas nossas qualidades, está no chamamento, na vocação. O Senhor nos chamou, o Senhor nos vocacionou. Não fosse vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, vos enviei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Então, a essência, quanto mais íntimo eu estou do Senhor, quando o meu relacionamento ele se conecta ao Senhor num nível mais profundo, ele começa não só a me chamar de servo, não só me chamar de amigo, mas também me chama de filho, e ele revela: eu vos escolhi, mas eu vos escolhi e dei uma missão. Vocês precisam ir anunciar esse evangelho, porque a mesma obra que Jesus fez, ele concedeu à igreja realizar. A mesma obra. E eu quero mostrar isso para você lá em Mateus. Por isso que eu pedi para que você anotasse.
Eu estou te dando muita informação e como essa informação está relacionada a uma obrigação, eu não quero falar dessa obrigação com as minhas palavras. Eu quero que a Bíblia fale dessa obrigação, para que você saiba muito bem quem é que está te dando essa obrigação. Mateus 9, verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus olhou para aquele povo que não tinha como ser conduzido, que não tinha como ser guiado, e o coração dele ficou apertado, porque ele era um homem, estava como homem, ele não estava ali plenamente como Deus, ele estava ali restrito pela sua humanidade, então ele não poderia alcançar todas as pessoas ao mesmo tempo. Aí ele vem no verso 37 e fala: então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Qual era a preocupação de Jesus? Trabalhadores. Trabalhadores. Nós fomos escolhidos com um serviço muito bem definido. Ele nos escolheu para exercermos o ministério da reconciliação. Depois de ter feito essa orientação, no capítulo 10, olha o que acontece no capítulo 10. Capítulo 9, ele diz para os discípulos: é muito trabalho. Precisamos de mais trabalhadores. Orem para que o Senhor, o Pai, envie trabalhadores. O que acontece no capítulo subsequente, capítulo 10, verso 1? E tendo 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ou seja, eles estão fazendo a mesma coisa que Jesus fez. Curando, pregando, ministrando cura. Aí o verso 2 e o verso 3 eu vou pular porque só cito o nome dos apóstolos. Verso 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis o rumo aos gentios, não entreis na cidade samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça. Evangelho não é comércio. Evangelho, nós temos ouvido sobre um evangelho distorcido aí, onde as pessoas acham que as manifestações de Deus devem ser vendidas ou trocadas por ouro ou prata. Mas Jesus fala: de graça receber, de graça. Aí você pode pensar: mas Alex, aqui tudo bem, ele enviou os 12. Então é só com os 12. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, verso 1, perdão. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Primeiro ele enviou os 12. Supriu a demanda? Não. Depois ele enviou mais 70. Supriu a demanda? Não. E você acha que a demanda hoje já está suprida? Não. E qual é a mesma missão que está sendo dada à igreja? Essa aqui. Ir, pregar o evangelho, orar para que as pessoas sejam curadas, orar para que demônios sejam expulsos, orar por libertação. Libertação. Eu
poderia encerrar a palavra aqui, mas eu não vou fazer isso. Eu sei que didaticamente eu não poderia te dar mais informação, mas aí depois você resolve com a didática, tá? Reclama com o Alexandre. Eu vou te dar mais informação, depois você vê o que, é que você faz com ela, tá? Eu estou burlando o que as normas dizem, mas a informação vai ser dada e depois você reclama na gerência. Nós estamos falando sobre a missão, mas eu quero falar rapidamente sobre obstáculos da missão. Por quê? Porque às vezes o obstáculo, ele aparece na nossa vida e não é percebido. Então eu quero ressaltar, eu vou tentar ser mais rápido, mas eu quero falar sobre os obstáculos. O primeiro obstáculo que eu quero citar, eu vou citar apenas dois, tá? O primeiro obstáculo é a perda do senso de urgência. Não precisa fazer hoje. Posso fazer amanhã. A primeira geração de discípulos, eles tinham um sentimento de urgência, que Jesus estava voltando no tempo deles. E lá em Atos, capítulo 2, diz assim: e eles andavam unidos, perseverando na doutrina dos apóstolos, perseverando em jejum, oração, em temor ao Senhor, e havia entre eles manifestação de prodígios, de sinais, de maravilhas, e alguns deles, por causa desse sentimento de que eles estavam esperando a volta do Senhor no seu próprio tempo, quem tinha em excesso, começou a vender as coisas que tinham em excesso e repartir com aqueles que não tinham. Então tinha um senso de comunidade muito forte. Quando o senso de urgência é muito forte na minha vida, os bens materiais perdem relevância. Quando eu vejo uma sociedade colocando em primeiro lugar os bens materiais, é porque essa sociedade, ela perdeu esse vínculo com o Senhor, perdeu esse senso de urgência. Quando é ensinado na igreja que para você ser abençoado, você tem que ser um milionário, é um evangelho falso e que mina o senso de urgência. A Bíblia também fala lá em Atos, capítulo 17, que quando Paulo chegou em Tessalônica, disseram assim: aqueles que têm balançado, impactado o mundo chegaram entre nós. Ou seja, homens simples que andavam a cavalo, de barco, eles não só receberam aquela mensagem do evangelho, mas sentiram o peso da responsabilidade e se espalharam mundo afora, pregando o evangelho. E nações foram impactadas por aqueles homens simples. Não estou falando de doutores, não estou falando de gente com grandes recursos, estou falando de gente simples. E por que eles conseguiram impactar o mundo? Porque eles foram na unção do Espírito Santo. É o Senhor que vai conosco. Porque lá em Mateus 28 diz: eis que estarei convosco até a consumação do século. Uma forma de perder o senso de urgência é o passar dos dias, é o tempo. O tempo mina esse senso de urgência. Quando você espera o Senhor e o Senhor não volta, e o Senhor não aparece, você começa a falar assim: eu acho que eu vou cuidar dos meus projetos. Tem um monte de projeto aqui, eu acho que eu vou cuidar dos meus projetos. Quando tiver um tempinho, eu vou cuidar da missão do Senhor. Lá em 1 Pedro, eu quero ler um texto para mostrar como isso acontece. Aliás, a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 3 também, diz assim: tendo em conta, antes de tudo, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, eles esperavam a volta de Jesus na sua geração, só que passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, e Jesus não voltava. Então aquelas pessoas que estavam vivendo intensamente aquela missão começaram a esmorecer. Aqueles que tinham em excesso e venderam os seus bens para poder repartir com os outros, porque o bem material perdeu a sua relevância, com o passar do tempo, o bem material reconquistou
uma posição em seu coração de preeminência. Então, o passar dos dias, o passar do tempo, pode minar esse senso de urgência e fazer com que o nosso empenho na missão seja mitigado, seja diminuído. E o último item que pode fazer com que a missão não seja realizada, além da perda do senso de urgência, são as heresias. O que é uma heresia? É uma doutrina ou ensino que é contrário ao Evangelho de Cristo. Quer ver uma heresia? E eu vou dizer para você, a principal fonte de heresia não está fora da igreja, está dentro da igreja. O que eu falei até agora? Eu estou aqui gastando todo o meu latim, você já deve estar olhando para o relógio, e eu estou falando, mas o que eu falei até agora? Que você tem uma, porque Jesus é o teu Senhor. E você é o quê? Servo. Mas qual é o evangelho que está sendo pregado lá fora? Que Jesus é o teu servo. Que Deus trabalha para você. Que Deus tem que atender às suas expectativas. Que Deus tem que te fazer prosperar, ficar milionário, ter um carro, tem que se transformar numa pessoa feliz, você tem que ser próspero. E a desculpa que dão até assim, não, você vai ficar próspero e aí vai ajudar missões. Você vai doar uma parte aí para missões. Não, Deus não te chamou para você ficar sentadinho. Deus te chamou, te comissionou com uma missão específica. A gente precisa ter muito claro qual é a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. E eu quero ler aqui o penúltimo texto, porque a nossa reunião, ela tem Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11. A nossa reunião, ela tem várias funções, mas entreter você não é uma dessas funções. Você pode estar reclamando, cara, demorou, fala um monte de texto, isso não é didático. Eu não estou aqui para te entreter. Estou aqui para passar uma informação. E uma informação relevante para você. A função da missão da reunião é ensino, despertar a vocação, restauração da alma, restauração do espírito, favorecer isso pela ação do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, verso 11 diz assim: e ele quem? Jesus. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e... Está botando o pessoal para trabalhar, dando serviço para cada um. E o verso 12, para que ele está comissionando essas pessoas? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço. Qual é a função do apóstolo, do profeta, do evangelista? Forjar as pessoas para que elas possam trabalhar e forjar outras pessoas. Ou seja, a igreja não é uma igreja de espectadores, mas é uma igreja de trabalhadores. Para a edificação do corpo de Cristo, quando todos estão exercendo o seu papel, a igreja é edificada, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deixar de ser criança, espiritualmente falando, e isso não tem a ver com idade, tá? Eu posso ter 80 anos e ser espiritualmente infantil, e eu posso ter 15 anos e ser uma pessoa madura espiritualmente. Então, esses encontros com os jovens, a gente quer forjar vocês, a gente quer que essa informação fique entranhada no coração de vocês, para que vocês sejam maduros espiritualmente, e vocês sejam uma geração diferente da nossa. Uma geração que possa andar, e não só andar, mas correr diante do Senhor. E aí ele continua a dizer aqui, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, ao redor de todo vento de doutrina. O que é doutrina? Ensino. Pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Onde é que você acha que esses homens estão? Esses que ensinam coisas erradas, esses que usam de artimanha, esses que induzem ao erro. Vocês acham que eles estão fora da igreja?
Eles estão dentro da igreja, só que ensinando um falso evangelho. Um evangelho que tenta manipular você, que tenta transformar o evangelho numa fonte de lucro, que tenta transformar você apenas num servo deles e não num servo do Senhor. O verdadeiro evangelho diz para você o quê? Você é servo do Senhor. E aí ele continua a dizer, mas, verso 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, maturidade espiritual, em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça da igreja? Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda... Quando ele fala bem ajustado e consolidado, é cada um por si? Estamos ligados. E um depende do outro. É um por todos e todos por um. Mas a parte que eu quero ressaltar vem na sequência. Segundo, a justa cooperação de cada parte. Quem é essa cada parte? Você. E que tipo de cooperação Deus espera de você? A justa cooperação. Deus te deu a missão e Ele espera que essa missão seja realizada. E Ele termina dizendo, o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Então, quando cada um, ligado um ao outro, executando a missão que o Senhor te deu, isso faz a igreja crescer. E não só a igreja crescer, mas leva a palavra de salvação para aqueles que estão no império das trevas. E agora eu prometo que é o último versículo. Eu quero que você cante aquela música, porque aquela música que você cantou é um resumo disso aqui. E eu quero que a letra seja projetada e você vai cantar essa música lendo para a letra que Du vai cantar, tá? Colossenses, capítulo 3, verso 1. Colossenses, capítulo 3, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Mude seu foco mental. Buscai as coisas que têm valor eterno. As coisas aqui da terra, elas são passageiras. A minha vida não pode ficar presa nessas coisas. Eu preciso olhar para as coisas que têm valor eterno. E essas coisas envolvem salvação e missão. Feche os seus olhos. Eu quero orar por vocês. A música que você cantou agora. Senhor Jesus, é o Teu Espírito que faz com que essa palavra se transforme em vida. Que essas verdades elas possam ser consolidadas e transformadas de forma que cada irmão que esteja aqui possa se posicionar na sua missão. Missão para edificar a igreja, missão para levar o evangelho aos perdidos, que em nenhum momento seja desconectado da visão dos meus irmãos, a responsabilidade que eles têm, porque eles foram enviados por Ti. Agora escute essa canção e leia esses versículos que você cantou há poucos instantes.